Disciplina é que nós tenhamos assim um apanhado de conteúdo de tal maneira que um depende do outro. Então nós vamos depender, usando a estudo de repetição, da estudo de seleção, ou seja, do if, do else. Nós dependeremos de criação de variáveis, definição e inicialização. Nós dependeremos de operadores relacionais e lógicos, dependeremos de um monte de coisas. Então é uma sequência de fatores, é passo a passo. Nós vamos adquirindo conhecimento, quanto mais conhecimento nós temos, mais preparados nós estamos. E hoje o que a gente vai estar trabalhando é estudo de repetição com teste no início, controle e inicialização. Se nós lembrarmos que a gente viu na última aula, nós trabalhamos com o comando while. E o comando while nada mais é do que uma estrutura de repetição, ou seja, eu repito uma quantidade de passos ou uma quantidade de comandos até que o teste dentro do parênteses do operador while ele seja falso, ou seja, ele seja satisfeito. Ou seja, enquanto ele for verdadeiro, enquanto aquela expressão de teste for verdade, que eu sempre falei, uso esse exemplo, que o enquanto nada mais é do que repito aquele comando como com um C embutido. Então ele faz um if, ele verifica, valida. Isso é verdade? Se for verdade, eu executo. Se não for verdade, eu saio, interrompo a execução imediatamente. Então a ideia que nós tivemos usando o comando while, ele faz o teste de uma determinada condição. A condição que está entre parênteses, então ele valida, ele verifica. Ele faz o teste. Se for verdade aquilo que está na condição, executo tantas vezes quanto for necessário o comando. Caso seja falso, já saio e continuo dali para baixo. Então, quando for verdadeiro, executo os comandos internos do laço, como é também conhecido uma estrutura de repetição. Laço. Por que é um laço? Porque ele vai do início até o fim e retorna a fazer o teste. Então ele vai da primeira linha, testa, é verdade? É. Executa os comandos e retorna para o início, conforme a gente viu em exemplo lá na última aula. Só que é necessário controlar a variável da condição do teste. O teste uma hora tem que parar. O laço não pode jamais ficar indefinidamente em execução. Vai ter um momento de finalização, vai ter um momento que ele interrompa a sua execução. E isso é relevante, né? Isso faz parte de todo o comando. Então ele tem que fazer incremento internamente, seja para maior ou para menor. Posso incrementar em 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, ou decrementar, seja, retirar de 1 em 1, 2 em 2 ou 3 em 3. Então esse controle é feito dentro do programa, dentro da estrutura de comando. Ou seja, um dos comandos que vai ter com certeza dentro da estrutura while é o incremento ou o decremento da condição. Ou seja, o teste, uma hora tem que ser falso, é isso que tem que se fazer. Qual é o entendimento tem que ser? Que o comando while, uma hora o teste tem que ser falso para parar, porque não pode ficar a vida inteira processando aquele comando. Então a ideia da repetição com o teste no início, o que nós temos ali? Uma dada variável i, enquanto ela for menor ou igual a 10, realiza os comandos que estão ali dentro. Pode ser n comandos, pode ter um outro enquanto, pode ter um outro while ali dentro como um comando, pode ou não? Pode ter um outro while. Ele só volta para o mais externo quando ele concluir a execução do mais interno. É igual parênteses, igual uma expressão matemática. Primeiro o resultado de parênteses, depois o resultado que está fora. Um enquanto dentro do outro, ou seja, um while dentro do outro, nada mais é do que eu vou no mais interno, executo tantas vezes quanto for necessário, saio, continuo a execução, volto e assim por diante. Então ele realiza os comandos, que pode ser um outro while, pode ser comandos if, pode ser atribuição de variáveis, pode ser printf, pode ser o que for. E principalmente aqui o contador, ou seja, ele vai finalizar o teste. Então imaginemos que a variável i seja 0, seu valor, aqui ela vai passar a ser 1, volta para o início do while, faz o teste, 1 é menor ou igual a 10, realiza os comandos, a variável i é incrementada no final, passa a ser 2, faz o teste novamente, passa a ser 3, faz o teste, e assim por diante, até que aquela condição seja 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, então ele sai e vai para fora do enquanto, vai para fora do while. Então o while em pseudocódigo, ou seja, em algoritmo, é o termo enquanto. Enquanto verdade, o que está dentro do parênteses, faça. Enquanto faça os comandos, enquanto verdadeiro faça os comandos que estão dentro das chaves, no caso da linguagem C.
Ok? Isso a gente trabalhou aí algumas vezes, alguns exemplos. O que a gente viu ainda? Que o comando de repetição, o teste é continuamente avaliado até que ele se torne falso, ou seja, volto a dizer e não tem problema ser repetitivo. Tem que ser falso uma hora, tem que parar de executar uma hora, tem que interromper. Então eu tenho que testar, e para testar ele é contínuo, esse teste. Só que é necessário controlar a variável, realizando incremento do seu valor. Então eu repito, volto ali um slide só para mostrar. Neste caso, tem um incremento aqui interno. O que é muito comum? Esquecer de colocar o incremento, como eu já fiz exemplos em aulas anteriores, a gente já falou isso, e esqueceu de incrementar, ele vai executar isso indefinidamente. Por quê? Porque o i nunca vai satisfazer a condição falso para parar a sua execução. Ou seja, ele sempre vai ser um valor infinito, né? Ou seja, nunca vai mudar a sua condição. Por isso que é tão importante controlar o teste incrementando a situação. Bom, só que no comando while existe apenas o teste realizado por ele. O comando ele é bem simples. É o while, teste dentro de parênteses, comandos dentro de chaves. Mas eu posso, né, existe outra forma de repetição, onde nós chamamos de inicialização, teste e incremento. Ou seja, comando de repetição com variável de controle. Teste no início e variável de controle. Tá? Então a estrutura for, dentro de parênteses, ela tem três expressões. Eu vou começar, né, de uma forma bem simples. Quais são as três? Inicialização, teste e incremento. São os três elementos como se a for fosse um procedimento. Ele tem três argumentos que são obrigatórios. Três argumentos. Tem que aparecer inicialização, teste e incremento, sempre. Então, ele fica conforme está ali printado aí no slide. Tá? Então a forma geral dele é for, a inicialização, que vem como primeiro argumento, ponto e vírgula, o teste, que vem como segundo, ponto e vírgula, o incremento, que vem como terceiro, fecha parênteses, e as instruções ou comandos, que se for mais de um, segue a regra básica, coloca chaves para delimitar os comandos que fazem parte de toda daquela estrutura. Ok? Então, inicialização, teste e incremento. O que eu falo que é obrigatório? O for, ele pode ser assim. For, acabei não colocando ali no slide, não tem nem isso. Mas basicamente é o seguinte: a inicialização pode estar vazia, o teste pode estar vazio, o incremento pode estar vazio. Então isso vai funcionar? Vai. Se você colocar for e dois pontos e vírgulas dentro do parênteses, ele vai funcionar. Tudo bem que ele não vai ter controle, tudo bem que ele não vai ter incremento, tudo bem que ele não vai ter inicialização, mas ele funciona. O que o compilador precisa que o for tenha? Dois pontos e vírgulas dentro do parênteses do for. Se ele está controlando a sua execução, se está incrementando, isso é um outro problema. Mas eu posso suprimir esse elemento, ou seja, eu posso deixar a inicialização fora. Então se eu deixar a inicialização fora, eu posso colocar teste e incremento só. Sim, mas o ponto e vírgula inicial é obrigatório. Entendi? Então ele pode estar em branco. Se pegar e olhar nos livros, ele tem esses exemplos também. Então a expressão como um todo é chamada de expressão do laço. Tudo isso aqui faz parte da expressão do laço. Então, para não esquecer, apesar de existirem casos, já coloquei assim, em parênteses como uma observação, mas nunca esqueçam, eu só uso o for com um único propósito: incorporar inicialização, teste, teste e o incremento. São esses três elementos que o while não tem, ele não dispõe disso. Eu tenho que fazer em momentos separados. Eu tenho que inicializar fora do while, controlar no while e incrementar dentro do corpo das instruções da expressão while. Então ela é dividida em expressão de inicialização, teste e incremento, como está o exemplo aqui. Ó. For, olha aqui o que acontece. Estou criando uma variável conta e inicializando ela com zero. Aquele int conta é a criação de uma variável, na verdade, do tipo inteiro. Esse conta poderia ter sido criado fora. Então lá na criação das variáveis, poderia colocar int conta e a inicialização ser colocada aqui. Então eu poderia suprimir esse int e deixar apenas conta recebe zero. Ponto e vírgula foi a primeira parte, que é a inicialização. Segunda, teste. Eu vou realizar os comandos que existem dentro do for
até a condição aqui, até o conta ser 11, ou ser 10. Né? Ele é menor do que 10, então quando ele for igual a 10 ele sai, ele para a sua execução. Todo mundo entendido até aqui? E incrementa, então realiza e faz incremento. Seria como se nós estivéssemos dentro do próprio código, o conta mais lá dentro. A diferença é que eu estou agora incorporando tudo num único local. Fica mais fácil, mais visível de eu entender. Aí é menos, a probabilidade é menor de eu esquecer de fazer a inicialização. É muito menor que no while. O while é normal você esquecer, ainda mais se o conjunto de comandos for grande. Um conjunto de instruções, ainda mais se tiver um while dentro do outro, é muito comum você esquecer de incrementar para que a condição de parada ela seja executada, que o teste ele seja falso. Então aqui é no for, o que tem que ser entendido? O funcionamento é idêntico ao while, com a diferença que a criação dele é um pouquinho diferente. Então as três instruções ainda, né, elas podem ser compostas por quaisquer instruções válidas, que vocês puderam perceber. Que o for, né, lá na expressão de teste, ele dispõe de um teste de verdade. Aqui, ó. Conta menor 10, é verdadeiro? Conta é menor do que 10? Sim. Isso aqui ele pode ser um conjunto de operadores relacionais e lógicos. Eu posso ter conta menor 10 e x maior ou igual a 5 e y pode. Então a expressão de teste ela pode ter um conjunto de comandos que você achar mais apropriado. Como eu falo sempre, vai depender muito do programa que você está utilizando. Mas para os programas simples que a gente está trabalhando aqui, o máximo que vai ter é um e ou um ou na validação da expressão de controle, como se nós tivéssemos, como nós vimos lá no if. O máximo é um intervalo de valores ali, por exemplo. Professor, cada validação dessa vai ter que estar separada por ponto e vírgula, né? Não, a validação é tudo. Não, vai estar um único ponto e vírgula. Então, inicializou, ponto e vírgula. Validação, toda expressão de validação, ponto e vírgula, incremento. Não importa quanto está usando. Não importa quanto você está usando. Obrigado. As três expressões podem ser compostas por quaisquer instruções, já falei, válidas em C, usando operadores relacionais e lógicos semelhante ao teste realizado no while. Idêntico. Mesma coisa, não muda uma vírgula. Então a forma mais simples, a expressão de inicialização é a atribuição, só tem isso. Executado uma única vez. Tá, mas se executado uma vez, posso tirar? Pode, desde que você não esqueça de inicializar fora. Tá? Então a expressão ali conta, recebe 0, conforme está na última linha aí do slide, ela é usada apenas para não esquecer de inicializar a variável, que às vezes é muito comum. É que às vezes a inicialização pode vir da informação do usuário. O usuário digita o valor fora. Eu vou ter que ir para casa agora, tem um amigo meu trancado por fora. Então vai destrancar lá também. Professor, só para saber, a prova fica de segunda que vem? Segunda. Então, só porque o cara tá passando frio lá fora, trancado para fora é bom. Bom, então voltando aqui, ó. O que pode acontecer nesse caso aqui? Como essa variável, essa primeira parte do for é a inicialização, muitos dos problemas que a gente faz, a inicialização é dada pelo usuário. O usuário informa o valor. Digite quantos números você quer que sejam impressos nessa sequência. Vamos pensar lá a série de Fibonacci, que é na prova. Fibonacci. Quantos números do Fibonacci você quer que imprima? Eu quero imprimir os 15 primeiros. Então, a variável número será 15. Então você pode inicializar com 0 até chegar a 15. Porém, imaginemos outro caso. Eu quero que ele imprima os 15 primeiros do intervalo, ou eu quero que imprima 5 números do intervalo 15 a 20, ou do intervalo 15 a 30. Calcule lá os pares do intervalo. Lembra aquele exemplo? Calcule quais são os pares do intervalo e some. Some os ímpares do intervalo x e y. O x foi inicializado pelo usuário fora. Então esse ele não vai poder ser inicializado com 0. A inicialização é o valor que você quer lá, 15, 20, 30, 50. Pode ser que seja 0. Esse que eu estou querendo dizer. Então quando a inicialização é feita pelo usuário, o usuário informa o valor inicial, você pode retirar essa parte, mas não esquecendo o ponto e vírgula, que é obrigatório. Então ele vai ficar for, abriu parênteses, ponto e vírgula, controle ou teste.
Então isso não dá para faltar. O primeiro você pode suprimir se a inicialização, somente nesse caso, for realizada pelo usuário. Ainda, o teste, né, é a condição que controla o laço, como nós vimos lá no while. Idêntico. Ele vai fazendo validação toda hora. Executa uma vez, todo o comando que está dentro do for, tudo que está entre chaves, executou uma vez, volta, faz o teste de novo, executa uma segunda, volta, faz o teste, executa uma terceira e assim por diante. Então, essa expressão ali, conta menor 10, é avaliada como verdadeira ou falsa toda vez que o laço é iniciado ou repetido. Executou a primeira vez, avaliou, é verdadeiro aquele caso, executa. Volta, avalia, é verdadeiro, executa. É falso, sai. Então ele faz a validação de verdadeiro ou falso toda vez. Na primeira vez que executar e repetidamente quando ele for reiniciado. Se verdadeiro, for executado. Se for falso, ele termina a execução e vai para a próxima linha depois do laço. Como eu falei, o funcionamento é igual ao do while. Não muda uma vírgula do que está lá. O que muda do while é a sua sintaxe, a estrutura dele. E o incremento ele vai identificar como que a variável de controle ela é aumentada. Neste caso, ele conta mais, ele vai incrementar de 1 em 1. Mas poderia ser de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Enfim, o valor que você julgue apropriado. Tá? Então ela é executada toda vez imediatamente após a execução do corpo do laço. Executou o corpo do laço, volta e incrementa. Isso o compilador faz automático. Tá? Então ele faz o teste, executa o laço, toda a instrução que está lá dentro, voltou, a primeira coisa que ele faz é incrementar, porque a inicialização ele já fez. A inicialização ele faz uma única vez, quando ele entra no laço. Então o que nós temos ali? Nesse exemplo, e agora aumentei ali um printf. Ele vai imprimir os valores ali de 0 até 9, neste caso. Como que eu sei? Porque ele vai o valor 0, então ele lá conta, vai exibir o valor 0 que é o primeiro, incrementou, imprimiu conta igual 0, volta, 0 é menor que 10, então incrementa 1, vai ficar 1, conta igual a 1, volta, 1 é menor que 10, e assim por diante até ele concluir. Oi. No caso dos pares lá, daí, conta mais, só no caso dos pares, assim, o mais tinha que ser antes daí, e daí como gerais não pode. Não entendi. É só os pares do intervalo. Só os outros não. Por exemplo, daí o A tinha que ser o primeiro no while. A daí printf, A, daí volta. Não, nos pares ele continua o mesmo comando que está lá, né? Porque vamos pensar o seguinte, o intervalo é de 1 a 5, eu quero saber quais são os pares deste intervalo. Então, o valor inicial é 1. Então, menor 5, incrementou ali. Testo o 1, primeiro valor. 1 é par? Não. Então, volta lá, incrementou para 2. 2 é par? Imprime. Volta lá, incrementou para 3. 3 é par? Entendeu? Aí a diferença daquele lá no intervalo, para a gente imprimir lá separado par e ímpar, era que nós guardávamos o valor inicial, né, o valor do número 1, numa variável auxiliar, e depois, no segundo for que estaria embaixo aqui, que seria a mesma coisa, nós trocaríamos o valor da variável A pelo valor da variável auxiliar naquele exercício. Porque o auxiliar foi armazenado aqui, o usuário, imaginando aqui, antes desse for, ele digitou dois números, número 1, ou N1 e N2. Nós jogamos auxiliar e recebe N1. Trabalhou com N1, incrementou, porque vai mudar todo o seu valor aqui. Chegou aqui embaixo, a gente faz um outro trabalho. Certo? A gente muda ali o valor de N1, recebe AUX. Então olha lá, que eu deixei já em destaque aqui. Ó. A parte da inicialização, o teste e o incremento. O que tem que ficar entendido é, isso aqui é opcional se pegar lá no livro. O que é obrigatório? O incremento, o ponto e vírgula nessa. Ponto e vírgula obrigatório, isso tem que ter. O resto pode deixar sem. Faça o teste para você ver, vai ficar indefinidamente rodando. Ainda mais porque não vai ter essa parte aqui. Ó. Se nós deixarmos, agora só para deixar a cabeça de vocês mais assim, embaralhada um pouco. Né? Para ficar igual o while, o que eu tenho que fazer? Se isso for interessante.
Como que eu deixo for igual com while? Tira a variável de controle lá de dentro e deixa fora ali. Chega dentro do corpo, né? Dentro do corpo. Tira essa parte aqui, ó. Então eu coloco conta, primeira parte, inicialização. Conta recebe 0, deixo antes, deixo fora. Fora, abriu parênteses, ponto e vírgula. Deixo obrigatoriamente o teste. Eu tenho que ter, porque o teste no enquanto existe. Ponto e vírgula. E tiro o incremento e coloco dentro do fora. Então, se vocês olharem, para ficar idêntico com o enquanto, idêntico com o while, eu deixo os pontos e vírgulas nos locais que eles estão e mantenho o teste. A expressão de teste, que é conta menor 10, nesse caso, permanece, ele fica idêntico com o while. E ainda o conta mais fazendo parte do corpo do laço aqui, abaixo do printf, por exemplo. Aí ele fica idêntico com o enquanto. Fica a mesma coisa. Mas daí se for ficar igual ao while, daí deixa o while. Não tem por que eu usar um for ali, vou gastar mais unha, né? Para digitar. Bom, o exemplo ali seguinte é apenas para fechar aquele caso anterior. Ele vai imprimir os números de 0 a 9. Então, ó, inicializa com 0, vai fazer o incremento até a variável conta ser igual a 10. Quando for 10 ele para e eu faço o incremento aqui dentro, né? Dentro do próprio laço. Essa é a estrutura de uma repetição usando o for. Tudo bem até aí? Então aqui é a mesma coisa. O que foi? Um caso aqui, ó. Esse anterior, ele faz de 9 a 0. A impressão é a inversa. Enquanto o exemplo anterior imprimia de 0 a 9, este caso imprime de 9 a 0, ou seja, em ordem decrescente. Por quê? Inicializa a variável conta com 9 e faz o teste de conta enquanto ela for maior ou igual a 0. E eu decremento, ela conta menos. Então eu imprimi conta igual a 9, na outra linha conta igual a 8, conta igual a 7, conta igual a 6, até chegar a conta igual a 0 e ele interromper e sair da execução. Então ele faz de 9 até 0, enquanto o anterior era de 0 até 9. Aqui ele faz de 0 a 9 de 3 em 3. Então ele faz na parte de incremento, ó, conta mais igual a 3. Então é conta, recebe conta mais 3. Pega a variável conta e incrementa em 3 unidades. O incremento ou decremento pode ser da quantidade que for apropriada. Vai depender muito da validação, o que o programa quer, né? O que ele está pedindo, o que o exemplo solicita. O for ele é bastante flexível. Então, ela pode ter várias instruções separadas por vírgula, principalmente na inicialização e no incremento. Os pontos e vírgulas ficam nos locais apropriados e as vírgulas ficam delimitando os elementos. Ele funciona como aquilo ali, ó. Faça isto e aquilo, né? Isto e isso. Faça essas duas ou mais expressões, como o exemplo que eu trago aqui para vocês. Então ele vai imprimir os números de 0 a 98 incrementando de 2. De 2 em 2. Então a estrutura é: tenho duas variáveis x e y e eu faço a inicialização das duas no for. Então vejam, a primeira parte do for é a inicialização. Então x recebe 0, vírgula, y recebe 0, ponto e vírgula. Poderia ter um monte de outras variáveis ali dentro, sendo inicializadas no for. Entendido? O que importa é, a vírgula é importante naquele caso. Faço o trabalho ali, x mais y enquanto, né? Eu vou executar isso aqui em que momento? Somando x mais y enquanto essa soma for menor que 100. Ou seja, até 98. Então, enquanto for menor que 100, o que eu faço? Eu incremento x em 1 e incremento y em 1 e faço a impressão do valor da soma dos dois valores ali, do x mais y. É isso. É bem simples, só para identificar ali o uso da vírgula aí na estrutura do for. Não precisa nem dizer, né? O for pode ter múltiplas instruções. Não precisa ter uma só, como o printf, exemplo que estava anteriormente. Inicialização, teste, incremento, continua, e as instruções podem ser N instruções, 2, 3, 4, 5, 6, e se for mais do que uma, é obrigatório delimitar com chaves. Por isso, por meio das dúvidas, sempre coloquem chaves para evitar que esqueçam de colocar.
E para fechar, a gente vai para exercícios. Para fechar, o laço for, da mesma forma que o while, ele pode ser alinhado, ou seja, ele pode ter um dentro do outro, um comando dentro do outro. E para que ele seja alinhado, né, quando nós temos um laço no interior, ele, obrigatoriamente, o que tem que ser feito? Ele tem que fazer o empilhamento e desempilhamento. Em outras palavras, faz o teste do primeiro for, inicia a execução da sua instrução, entra no segundo for, inicia a execução, e ele executa o segundo for que tiver dentro dele, até a condição de teste ser satisfeita como falsa. Quando for falsa, ele retorna e reexecuta. Vou colocar o exemplo ali que está na tela, só para identificar o seguinte. Só para identificar o que está o seguinte. Ele vai gerar tabuada, idêntico que está no livro aí da Victorine Viviane. Tá? Mesma coisa. Treinamento em linguagem C. O que está feito aqui dentro? Eu tenho 4 for. Meu Deus, né? Eu não entendi nenhum. Terei 4. O que ele faz? Primeiro, vai executar este for até satisfazer a condição falsidade, ou seja, vai mostrar 0 e 1. Vai executar 2 vezes, são 2 iterações desse for. Imprime o /n, vai executar esse laço aqui, esse printf, vai fazer essa impressão e somente sai desse segundo for, ou seja, vai para o segundo printf/n quando ele acabar esse printf tabuada do porcento 3D que está ali. E quando ele não concluir aquela impressão, quando ele não executar o número de vezes que está impresso ali dentro do for, ele não passa para o próximo. Executou, vai para baixo. Vejam, estou falando o seguinte, iteração 1, todo mundo tem que entender isso. Primeira iteração, entrou no for, executou 1, cai inicializado com 0. Faz a impressão, é a primeira ainda. O for será o primeiro, principal, o mais acima, será executado 2 vezes. Na primeira, ele faz a impressão, executa até finalizar, vai para baixo, e notem que ele vai executar de 1 até 9, porque tem que ser número vezes 1, número vezes 2, número vezes 3, até número vezes 9. É isso que ele vai realizar. E faz o cálculo ainda mais interno, então faz a impressão da conta maluca que está ali, dentro daquele laço, onde nós temos inicialização, teste e incremento. Tá? Em outras palavras, podia ser diferente. O que ele faz? Podia tirar, esquecendo o exemplo que está ali printado na tela, nós podíamos ter um laço dentro do outro de uma forma mais fácil. O que eu quero dizer? Que ele somente passa para a iteração lá, testando novamente o primeiro for, quando ele acabar a execução deste. Então, o que tem que ficar claro? Ele vai entrar aqui e vai executar a primeira iteração e entra no próximo laço. Olha lá. Vamos pegar esse último for e recebe 1. Ok? Então, nesta situação, o que nós temos? Ele vai entrar nesse for e vai executar até a condição do meio ser satisfeita. Satisfez, volta para o laço anterior e faz a segunda iteração. Executa, volta, faz a terceira, concluiu o i é 10. O i é 10. Nesse caso, então ele volta lá para cima, porque este for aqui, ele apenas imprime os cabeçalhos. Se vocês pegarem, peguem esse, copiem e colhem para vocês entenderem, ficar melhor. Tá? Ele volta lá para cima e reimprime todos os cabeçalhos de novo e faz 1 a 1. Então o que tem que ficar entendido é, ele somente sai de uma estrutura de repetição quando o teste for falso. Enquanto ele for verdadeiro, ele vai imprimindo. Então o que vocês têm que entender é, ele vai de cima para baixo, chega nesse último for maluco aqui, executa, faz as contas necessárias, volta, faz uma segunda iteração, executa de novo. Imagine que esse último for seja executado 1000 vezes e o anterior dele seja executado 3 vezes. Então ele vai aqui, primeira vez, do for mais externo, executou 1000 vezes aqui dentro, volta, segunda iteração, executou mais 1000 vezes o interno, volta a terceira vez, que é a última, executa mais 1000 vezes. Então ele executou 3000 vezes os comandos que estão aqui dentro. Isso tem que ser entendido. 3000 vezes. Satisfez as 3 condições aqui desse laço externo? Satisfez. Volto lá para cima, porque quem está mandando é o externo sempre.
de um laço. Isso tem que ter entendido. Volta lá para cima. Segunda iteração. O que vai acontecer? Vai executar mais 3.000 vezes. Por quê? Porque vai lá para baixo. Falei, esse último executa 1.000 vezes. Em 3 iterações, em 3 oportunidades. Primeira iteração do mais externo, segunda e terceira. Ou seja, no total, vamos imaginar o seguinte, seria para 6.000 linhas. Não é o caso, porque ele imprime a tabuada de 2 a 9. Tá aí, tá? É só isso. Mas, basicamente, o que tem que ser entendido é o interno obedece ao externo. Ele executa tantas vezes quantos forem. E detalhe, que tem que ficar entendido ainda. Quando eu reexecuto de novo aqui o for, entrei novamente, ó, ele reinicializa. Ele tem que ficar entendido. Então ele inicializa uma vez. Quando? Quando ele é executado pela primeira vez ou só. Não tem outro ou. Ele inicializa uma vez só. Quando ele entra. Como eu vou executar mais de uma vez esses laços aqui de repetição, ele inicializou na primeira e volta a inicializar na segunda e volta a inicializar numa terceira, quarta, quinta ou tantas outras vezes quantas forem necessárias. Para pegar na prática, é mais fácil pegar o código Ctrl+C, Ctrl+V, colar no Code Blocks e ver como é que ele faz. Mas basicamente tem que ser entendido, já coloquei de propósito um laço desse aqui de sola, né, com várias iterações. Entendido que tem que ficar o mais interno sempre obedece à ordem do mais externo. Ele vai executar tantas iterações quantas forem necessárias até satisfazer essa estrutura aqui de laço. Tá? Essa estrutura de teste, de comando, de controle. Volta lá para fora, uma segunda vez, executa de novo, tantas vezes, volta lá para fora, executa de novo e assim por diante, até ele fechar esse teste. Fechou, volta lá para cima, executa mais uma vez, até ele finalizar tudo e não ter mais o que ser executado. Tudo bem? Então o for ele é similar ao while, a diferença que ele tem incremento. Aí está a explicação, né, do que eu acabei de falar. Depois vocês avaliam. E a saída que vai ter é isso. Tabuada do 2, 3, até o 9, 1 a 1. Então se nós olharmos, o que ele faz esse primeiro for aqui, esse segundo for, ele imprime os cabeçalhos, tabuada do número tal, e este outro vai fazer o número principal e a multiplicação em si, no mais interno. Então eu vou pegar lá o primeiro valor, multiplica por tanto, segundo valor, multiplica por tanto, terceiro valor, multiplica por tanto. Vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 2, até 9. Isso aqui vai estar como printado como saída aí para você. Tudo bem? Então, como exercício, tem os exercícios da lista 6 que estão postados lá no Moodle. Façam dúvidas que surgirem. Estamos aí à disposição. O primeiro exercício que eu passei é para calcular a conversão de Fahrenheit para Celsius. Então nós estamos fazendo a validação lá dos 5 sobre 9 vezes F menos 32. Então tem que anotar que como tem o parênteses ali, tem uma multiplicação envolvida no cálculo. E tem que se fazer esse cálculo dos números de 50 a 150, que é a tabela Fahrenheit que varia de 50 a 150. Então quanto que vale isso em Celsius? Então o que nós temos? Definido as variáveis do tipo float. Por que float? Porque o cálculo aqui do Fahrenheit para o Celsius vai dar um cálculo com vírgula, vai estar com casas decimais. Então tem que definir variável do tipo float. O Fahrenheit até nem precisaria, porque é de 50 a 150, é o valor inteiro mesmo. Então o laço, note lá o que acontece, ele já inicializa o for, nem precisaria ter aquela inicialização ali do zero. Eu poderia simplesmente vir aqui, float recebe 0 e eliminar, porque isso é irrelevante, porque eu estou fazendo a inicialização na estrutura do próprio for. Então eu inicializo o F com 50 e vou executar ele até o valor 150. Então vai ser 50, 51, 52 até 150, incrementando de 1 em 1, como está aqui, ó, mais. Dentro do laço, o que eu faço? Esse 0,56 é o arredondamento do 5 dividido por 9.
É 0,55555556. Então 0,56. 0,56 é uma fórmula. Então 0,56 vezes o valor de f menos 32. E aí ele imprime através do printf ali. O equivalente em Fahrenheit é x em Celsius. Aqui tem uma outra fórmula que podia ser usada. Diferente do que está ali também no livro. Você podia pegar lá, tudo entre parênteses, f menos 32 dividido por 1,8. Nada menos. Vai dar um cálculo similar. Tá? Ou bem aproximado ao que a gente tem. Então o que é, para complementar o que tem, é basicamente uma estrutura de repetição com inicialização num outro número diferente de zero. Então a inicialização pode ser diferente de zero. Está ali, ó, começou em 50, vai até 150 de 1 em 1. Poderia ter começado em menos 15 até 5. Também, não é mesmo? Então, a inicialização que vai importar é, inicializou, fez o controle, o teste e incrementou, está no mesmo. Tudo bem? Então esse é o primeiro exercício. Os demais, o que tem lá de diferença? Só vou explicar aí. Eu vou explicar o 2 porque o 3 e o 5 são iguais. O que tem de diferente aqui no 2? Por exemplo, olha lá como é que está. Isso aqui é um cálculo básico. Eu procuro os 10 primeiros termos daquele valor ali. Olha lá, 2 dividido por 500, menos 5 dividido por 450, mais 2 dividido por 400, o que está acontecendo? Nós temos um padrão. Quando o número é 2, ele decrementa o valor inicial 500 de 100 em 100. Os dois decrementam de 100 em 100. Se a gente pegar e olhar, tem o valor início, decremento de 100 em 100. A diferença é que quando é 5, do valor anterior menos 50. Então, qual que é a estratégia aqui? Fazer o cálculo do valor 2 dividido por 500, mais 2 dividido, porque quando é par, quando é 2, é soma. Quando é 5, é subtração. Então, a estratégia é fazer o seguinte. Faz o cálculo dos 10, qual é o 10º elemento, fazendo a conta daqui até o 10º. São os 10 primeiros termos da série. Então você já sabe na mão qual que é. Fazendo a conta de 2, então vai ser 5 para o 2 e 5 para o 5. Então se eu fazer a soma do valor 2 sobre 500, mais 2 sobre 400, mais 2 sobre tanto, num laço, não fazer na mão, até chegar a 5 elementos, e farão exatamente a mesma soma dos 5 sobre 450, mais 5 sobre 350, mais... E depois diminui o resultado da primeira conta com o resultado da segunda. Por quê? É sempre 2, é como se nós isolássemos. Eu somo tudo que é 2 sobre alguma coisa, menos o que é 5 sobre alguma coisa. Certo? Esse é um padrão. O número 3 é similar. Ó. A diferença é que o que está no denominador é uma sequência de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. E o que está no numerador, nós temos uma redução de 3 em 3. Começa em 1000 e vai menos 3, menos 3, menos 3. Só que tem um detalhe, ele inverte o sinal, né? Menos, mais, menos, mais. Então a estratégia nesses casos é fazer a conta do positivo e dividir com o negativo. Ou já fazer a interação, soma, subtração, soma, subtração. É mais complicado, mas dá para fazer. Outra situação que nós temos aqui. O último ali, que é o 5, similar também. Só que agora eu estou mantendo o numerador com o número 2. Só que quando ele é positivo, o denominador, ele é menos. Quando é negativo, ele é mais. Então o que vocês têm que entender? Enxergar qual é a fórmula que precisa para fazer a conta, para conseguir traçar a estratégia. Para amanhã eu quero que vocês tragam esses dois aí, as dúvidas na realização. Quero que vocês tragam as dúvidas, tentem fazer o exercício ali,
esses que têm principalmente as operações com numerador e denominador, tente fazer o exercício e tragam as dúvidas para a aula de amanhã. A aula de amanhã tem que fazer um apanhado geral do conteúdo, para que na próxima semana a gente comece a trabalhar com vetores daí.